casado para sempre com Nete. Eu sou a Onete, casada para sempre com ela. Nós temos 43 anos de casados. 3 filhos e 4 netos. Muito bem. É assim? Ainda rola um beijinho assim? Não sei. Hein? Rola um beijinho? Rola? Pois cadê? Cadê o beijinho? Bora? Vira aí assim. E é bom. Aproveita, rapaz. Não é todo dia, não. E é bom. Não é? Olha aí como melhorou, né? Nada não, rapaz. A gente mexe nesse negócio. Ontem a gente ministrou sobre semeando e colhendo, para quem não estava aqui ontem, né? Porque como foi dito nesse instante aqui, em casamento, queridos, não tem como você ter máscara, não. Você pode ter uma máscara no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, na sua igreja, você entra, né? Ontem eu falei sobre um pastor que eu tinha, que era desse tamanho assim, era bruto, mais bruto que eu sou, viu? Ele é desse tamanho, ele dizia assim, tem crente que entra na igreja, quando chega, vai pegar as asas. E pensa no tamanho das asas, é desse tamanho as asas. Aí ele bota as asas, aí fica na igreja. Ah, sou santo. Amém. Aí quando ele sai, o que é que ele faz? Ele tira as asas, bota lá no canto do próximo encontro, e dali para frente, meu amigo, só Deus, como a gente gosta de dizer, né? Só Deus na causa. Mas, querido, peraí, eu gostaria de perguntar quem esteve aqui ontem, se fez aquela atividadezinha, sim ou não? Levanta a mão quem fez. A gente deixou um papelzinho para vocês olharem o bornal de Deus e o bornal de Satanás. Quem fez, sentiu-se bem por ter feito, por descobrir, né? Porque a vida, ela corre tanto e a gente não tem tempo para parar e para refletir, porque a vida é muito dinâmica e às vezes nos impede de reflexões mais profundas, né? E aqueles papéis com sementes era uma reflexão bem profunda para cada um de vocês. Porque às vezes a gente está passando por uma coisa e não sabe por quê. Às vezes alguns se lamentam e dizem, Deus não me ama, Deus me abandonou, ou então o inimigo está agindo, eu sei o que, aquele que está na casa. Mas não para pensar, né? Que semente você lançou no seu casamento, em sua própria vida, no seu lar com seus filhos? Que palavras você disse? Foram palavras benditas ou malditas? Que atitudes, que ações vocês tiveram de um para com o outro, que trouxe peso no casamento de vocês, né? Ou que trouxe frieza? Porque é uma das coisas que a gente sempre vê quando a gente se beija. Uma vez o pastor disse assim, não pode fazer isso na igreja não. Eu disse, nossa, mas a gente é casado, abençoado por Deus. A gente não tem nada de errado, de moral, de indecente. Temos essa consciência diante de Deus. Mas por quê? Porque o casamento dele estava tão frio, tão frio. Ele nem lembrava a última vez que deu um beijo na esposa. Né? Nem lembrava. Gente, nós pegamos um casal eles chamam missionários, né? Estão à frente de um trabalho, mas não são exatamente pastores, mas estão à frente de uma congregação. Que a esposa dele, no meio do curso, ela resolveu abrir o coração e disse, olha, esse meu marido aqui é só de papel. Ele é o homem mais consagrado que existe, não sai da igreja. Todo tempo é uma obra, outra obra, uma obra, outra obra, mas ele não dá atenção nem a mim como esposa, nem aos nossos filhos. Nós não sabemos o que é sentar junto, almoçar, nós não sabemos o que é passear, porque ele está muito ocupado com a obra do Senhor. E entrou a frieza, e o casamento foi só se acomodando.
Isso não é legal. Não é legal. Não é porque a gente tem já mais de 5 anos de casado, ou 10, ou 20, ou 30, que a frieza tem que entrar, não, gente. A gente tem que brincar um com o outro. A gente tem que se namorar, sim. Fazer declarações, sim. Dar aquela olhada bem intensa. Né? Passar como quem não quer nada, esbarra no outro. Aí eu me lembrei agora da minha cunhada. Ela até faleceu agora com a Covid, né? Por da Covid. Aí o meu cunhado disse assim, eu não sei por que a Dalva enche a casa de novo. É morto para tudo quanto é lá, não dá nem para a gente passar. Elas, ora mais, mas o que eu quero é isso, aí se esbarram no outro. Porque senão a casa fica vazia, um passa por aqui, outro passa lá por acolá e vamos embora. Mas vamos para a lição, ou você tem alguma coisa? Eu queria saber se eles sabem ler. Ah, verdade. Você Quantos sabe? aqui sabem ler, por favor? Quem sabe ler, levanta a mão, por favor. Sabem ler mesmo? Sério? De verdade. Então bora lá. Mas tem um probleminha, Morre de medo porque disso, o Dente trabalhou com 10, peraí, ó, Não, a gente vai revezando, né? vai revezando aqui. Não, vocês sabem que sabiam ler, tá todo Ah, mundo de quero branco, saber agora, né? levantaram a mão. Então vamos lá, vamos ler. Aqui um casal bem aqui, ó. Aí eu passando, desculpa. Vamos lá. Eita, faltou um. Faltou um. Aí para vocês. Faltou um. Opa, alguém já tomou uma posição ali, tô vendo. Hein? Eu vou dar só uma dica. O que é que tá escrito aí? Para não dificultar a vida de vocês. O númerozinho vai ficar de frente para você em cima. Tá bom? Oi. Poderia também você organizar agora quem está com o casal, porque tem gente que não está com o casal. Pois é, a gente deu aqui só para ela, né? Não deu para eles, né? Vocês não. Ele é filho, né? É filho. Pois é. Se desse para os casais ficar. Cadê? Descobriram o que está escrito? Ah, tá. Descobriram o que está escrito aí? É, né? Olha, Mas, disseram, papai, a gente disseram que sabia. sabiam ler. Irmãos, quem tiver com o celular, tira Obrigado. a foto do papel. Obrigado. Não, pode não. Obrigado. Obrigada, filho. Hein? Nós vamos dar uma ajudazinha. Me dê aqui, irmã, por favor. O que está escrito aí? Eu não vou dizer não, vocês vão ler. Vai ficar melhor. Ficou bom agora? Dica: você tem que ver o branco no fundo preto. Eita, daqui dá para ver certinho. Dá, né? certo. Tá de cabeça para baixo, querido. Pronto. Agora sim. Olha aí, ó. Olha para lá, ó. Olha, Ó. olha. Olha o dele aqui, ó. Olha aqui. Assim, ó, desse jeito dá para ver tranquilo, ó. Muito bem. Uma já achou. Opa! Falta de perdão, falta de perdão. Causa cegueira. Muito bem. Deixa eu ver agora. Falta de perdão causa cegueira. Atenção que ela faz assim. É. Aí, ó. Ah, perfeito assim, ó. Prestaram atenção? Perdão por causa da cegueira. Certo? Dá para ler, Juliana? Assim, da diagonal é melhor de ler. De frente não, diagonal dá pra ler. Você conseguiu ver? Conseguiu ver? Desculpa aqui. Vai. Ó, assim, ó, na diagonal assim, ó. Olha aí, ó. Falta de perdão. Tá perfeito para ver daqui. Ele tá aqui, ó. Falta de perdão por causa da cegueira. Depois eu te dou. Vou roubar esse teu. Vou roubar o do pastor. Ó, a porção é essa que eu tô te dando. Aí tu vira assim um pouquinho, né? Aí você olha o branco no fundo preto. O senhor tá de cabeça para baixo. Pronto. Aí o senhor olha assim, ó. Assim, ó. Ó. Falta. Certo? Falta de aprender a ler, Onete, eles? Aprenderam. Alguns já.
outros ainda estão tentando, ainda estão na alfabetização, outros já se tornaram doutores. Conseguiu, pastor? Ah, agora sim, pastor. Agora sim. Tá vendo? Conseguiu ver? Ainda Não, não, ainda? meninos, Ó, vão estudar, meninos. Coloque só um pouquinho assim de lado, ó. Ó, coloque só um pouquinho de lado assim, ó. Isso. Ó, daqui tô vendo tranquilo, ó. É só você ver o branco no fundo preto. É, bem, mais assim. Aqui, ó. Ah, muito bem. Às vezes é do outro lado, que você vê melhor. Ó, você olha o branco no fundo preto. Deu para ler? Legal, né? Essa... O senhor conseguiu? O senhor conseguiu? Vocês concordam com Conseguiu? essa frase? Não? Hein? Vocês concordam com essa Não frase? conseguiu? Quando a gente não Ó. perdoa, a gente guarda mágoa, ressentimento, às vezes ódio, que parece um nome tão feio, né? Ó o F aqui, ó. Ninguém odeia. A gente fica magoado, né? A gente Conseguiu, fica Juliana? ressentido, mas ninguém odeia. Conseguiu, querido? Porque o ódio é uma palavra muito intensa. Mas a mágoa É só colocar assim de é lado. o mesmo sentido. Ó. Eu ficar magoado cabeça para com a baixo. pessoa Cabeça para é a baixo. mesma coisa de eu Tá de cabeça odiar. pra baixo, Juliana. Porque se eu estou magoada, eu me Agora afasto sim. dela. Eu não quero ela por perto. De longe dá para ver Eu melhor, não né? quero conversa. Então, Ó. isso... Olha lá. É Falta ótimo. de perdão, causa de seguir. E quando a gente guarda essas mágoas, essa falta de perdão, a gente fica cego mesmo. A gente só vê o escuro. A gente não consegue ver o branco de Deus. Amém? Conseguiu, Juliana? Tarefa de casa. Tarefa de casa, pronto. Fazer. Depois eu lhe dou um. É assim. É seu. É seu. Tarefa de casa. Ele tem amigo dos meninos, depois pode xerocar, né? É? Tá bom? Vamos lá, gente, então. Amém? Vamos fazer o que a gente não fez ontem, né? A gente aproveitou a oração do pastor e já foi começando. É verdade. Amém, irmãos? Hoje nós vamos ministrar sobre perdão. Em continuação ao semeando e colhendo. Porque muitas vezes a gente, como a gente explicou bem, às vezes a gente semeia coisas ruins na vida do nosso próximo. E esposa e esposo é o campo maior que tem dessas sementes ruins serem plantadas. A gente cria ranço, a gente cria costumes, a gente cria manias. E essas manias muitas vezes não são de Deus. É da gente mesmo. Tem nada a ver com forças malignas, não. É você mesmo. Eu fui que procurei essa história. Então, ontem nós falamos muito sobre isso. Nenhuma semente é neutra. Sempre nós estamos semeando e colhendo. E hoje, para fechar isso, já que eu identifiquei que houve coisas erradas, já que eu identifiquei que não deu certo isso que eu fiz, Eu semeei coisas erradas. que trouxe problemas para o meu casamento, hoje nós vamos fechar isso com o que mais Deus quer de nós. Ontem nós falamos de arrependimento. O que é arrependimento? É você ir andando, se arrependeu, o que é que você faz? Você volta. Simples assim. Ah, me arrependi, mas eu me arrependi porque ela fez isso, eu me arrependi porque ele fez isso. Isso não é arrependimento. Se você está justificando coisas erradas para tentar ser o bom da causa. Nós não somos bons, o Senhor já disse isso. Bom só Deus. Mas nós somos seus discípulos. Ele não está aqui conosco fisicamente, mas Ele está no seu coração, dentro de você. Amém. Habitando através do Espírito Santo na sua vida. Isso que está sendo ministrado para a gente, coisas de Deus acontecem quando a gente realmente aceita o que o Espírito tem para nossas vidas.
E hoje o Senhor quer fazer isso nas nossas vidas. Quer ministrar perdão. O perdão para a gente entender que nós temos que nos realinhar com o Senhor. E a gente se realinha com o Senhor, perdoando, amando, querendo estar com o próximo. Como a Anete falou, é no corpo a corpo, é no encostar, é no brincar, É no ouvir, é no olhar. ouvir, no olhar. É isso, Jesus é relacionamento. Ele pegou os apóstolos, aqueles apóstolos de misericórdia. Cada um, que a gente começa a estudar a Bíblia, aí começa a ver quem eram os apóstolos. Mas no final, quando terminou os 3 anos, e o Espírito Santo veio para completar a obra, então aqueles apóstolos passaram tudo aquilo que o Senhor os ensinou, tanto que chegou até nós hoje. 2000 anos depois, nós estamos falando a mesma coisa que os apóstolos falam. Não tem nada errado aqui. Tudo que nós estamos falando é a mesma coisa que eles falaram, porque aprenderam do Senhor. E nós, como discípulos dele, aprendemos do Senhor também. Olha. Bora. Senhor, tu sabe cada coração aqui, tu conheces, tu sondas e esquadrinhas. Também tu conheces o nosso coração, Senhor. Que a motivação do nosso coração venha inteiramente de ti, Senhor. Que tu sejas glorificado nessa noite, que tu sejas adorado, que o teu Espírito trabalhe livremente em cada coração e que a tua palavra fique, Senhor, guardada, retida no coração de cada um, mas que ela também se torne vida prática, dia a dia, Senhor. Não seja simplesmente guardada nos intelectos, mas em todo o seu ser, em todo o seu agir, em todo o seu falar, em todo o seu proceder. Nós te pedimos, Senhor, para a glória e louvor do teu santo nome, Jesus. Amém. Perdão. O perdão deve estar bem no centro de nosso viver cristão. O perdão deve estar bem no centro do nosso viver cristão. Não temos problemas com o conceito. Falar sobre perdão é muito fácil. Praticar é que é difícil. Guardamos ressentimentos justificáveis. Ficamos procurando sinais de arrependimento verdadeiros no outro. Relembramos aos outros a sua necessidade de arrependimento antes que lhes perdoamos. É muito fácil a gente chegar aqui e falar de perdão para os irmãos. É muito fácil. Mas como o estudo está dizendo, nós somos muitas vezes farisaicos. Nós dizemos, faça isso, mas eu mesmo não faço. O Senhor Jesus já disse isso, olha, faça tudo que eles dizem. Tudo que eles dizem é bom, mas o que eles fazem não é bom. Então, esse é o perdão. Tem que estar no centro do nosso viver. Todo o tempo, todo dia. Nunca devemos esquecer perdão. O que é perdão? É conceder a remissão de qualquer ofensa ou dívida e desistir de qualquer reivindicação. Deus concede o perdão livremente. Jesus pagou o preço. Devemos conceder perdão livremente também, sem exigir pagamento pelo perdão. Muitas vezes eu fico, a gente já leu aqui, esperando que o outro chegue para a gente, me perdoe. A gente fica esperando isso. Para quê? Para que eu fique maior que ele. Eu sou o cara da situação. Você, em vez de me pedir perdão, eu agora vou conceder perdão para você. Mas o Senhor Jesus não ensinou isso. Pelo contrário, Ele ensinou que o nosso viver cristão, o perdão tem que ser o centro do nosso viver. Nós não podemos andar, sermos ditos cristãos
se não tivermos perdão na nossa vida. Muitas vezes a gente fica apontando, né? Apontando, cobrando, cobrando. Não entendemos nada do que o Senhor ensinou. Já pensou se o Senhor dissesse assim, Onete, eu vou lhe perdoar quando você reconhecer que errou e chegar para mim e pedir perdão. Nós sabemos que nós já fomos perdoados lá atrás. A gente nem tinha nascido, já recebemos o perdão. Não é verdade? Então é assim. É o seu companheiro, é o seu esposo, é a sua mulher. Vocês vão viver juntos até que a morte os separe. Vocês fizeram essa promessa aí. Ou diante do padre, ou diante do pastor, ou diante do juiz, fizeram essa promessa. É até que a morte se separe. Então, vamos perdoar, gente. Vamos parar com o milindre. Porque a gente vai se machucar e machucar o outro. Vamos lá. Perdoar, gente, é um mandamento. Um mandamento de Deus. Não é, se o outro fizer, se o outro se arrepender, se o outro buscar, você perdoa. Vai anotar a passagem? É um mandamento. Se você vai anotar a passagem. Vamos ver Mateus 6, 14 e 15. Diz assim, 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram os rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando... Repita, por favor. Mateus 6, 14 e 15. Se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Quem não peca aqui todo dia? Quem não peca, não levanta a mão, por favor. Só quem não peca, mas quem peca aqui todo dia, levanta aí a mão. Todo dia nós não somos perdoados por Deus? Por que tanta dificuldade, gente, em perdoar? Especialmente o nosso cônjuge. Olha, a gente perdoa tão facilmente o patrão, né? O vizinho quer estar de boa com o vizinho. Não, perdoa, tudo bem, vizinho. Alguém faz algo errado para você, chega assim, me desculpe aí. Não, tudo bem, de boa. Mas quando chega na hora do nosso companheiro, da nossa companheira, vai dormir lá na sala. Esse aqui eu mandava dormir lá na sala. No sofá, duro. Estou com raiva. Não entre no quarto. Fechava a porta do quarto para dormir lá na sala. Ela pediu a Deus que eu morresse e depois mandava dormir na sala. Mas isso eu não conhecia o Senhor, tá, gente? A minha conversão, vamos dizer assim, se deu 6 anos depois de casar. Arrumei a mala, eu botava as coisas e ele tirava. Eu botava e ele tirava. Eu, não quero mais estar casada não. Eu vou embora. E eu botando ele chorando, tirando as coisas na mala. Eu botava e ele tirava. Mas depois que o Senhor entrou no meu coração, veio fazer morada na minha vida, eu aprendi a perdoar. Não é deixar de se magoar, porque a gente se magoa sim. A gente sente sim. Seria muita hipocrisia da minha parte dizer que ele diz uma coisa que me magoa e eu não fico chateada. Eu só não faço é guardar essa mágoa. Porque primeiro ela vai fazer mal a mim. Depois ela vai fazer mal ao nosso relacionamento. Ela vai fazer mal aos nossos filhos. Né? E como eu vou estar diante do Senhor pedindo perdão por uma coisa que eu fiz, ele vai dizer assim, volta lá. Né? Eu vou adorar o Senhor, eu vou louvar o Senhor. Aí o Senhor diz assim, volta lá, traz aquele lá que está chateado contigo. Mas a minha sogra... É uma bênção. Ai, meu Deus. É uma bênção. Diga. A minha experiência de perdão, principalmente com 3 acontecimentos comigo, foram todos diante do Senhor, pedindo Deus que me desse graça e tirasse aquilo do meu coração. E uma das maiores dificuldades
oportunidade foi o camarada fazendo um carro, ele ficou devendo R$ 5.000. E ele ficou me enrolando e até hoje não me pagou. E eu fiquei pedindo do Senhor que tirasse do meu coração o outro terreno, né? O terreno que camarada ele também não me pagou todo. E aí eu pedi graça de desistir desse país. Para mim, perdoar, eu preciso que tu me faça esquecer, deixar para lá. É verdade. Não ficar remoendo. Uhum. E graças a Deus o Senhor fez. Glória a Deus. Amém. Então é Ele que faz. E olha só, eu vou voltar aqui para a vida secular. A minha chefe me magoa, mas no outro dia eu estou lá. Sim, senhora. Uhum. Bom dia, como vai a senhora? Né? Eu não posso chegar e ficar carrancuda por acolá, não quero conversa não fala comigo não. Ninguém faz isso. Mas a gente faz isso com a mulher, né? Com o marido, com a esposa. A gente faz isso, os filhos fazem isso com os pais, ficam tudo carrancudo lá pelo canto. E quando eu cheguei, o pastor estava falando aqui, eu me lembrei de, não sei exatamente quem disse, mas alguém disse, eu não sei nem se está aqui nesse estudo, que o casamento foi projetado para fazer sair o que tem de pior em nós. Porque com papai e mamãe a gente não é tão bravo, com patrões a gente não é tão bravo, com amigos, e não, o cara é meu amigo, de boa, eu perdoo. Mas quando chega no casamento, meu amigo, o negócio, o bicho pega. Então vamos lá, a gente leu Mateus, né? Perdoar é um mandamento de Deus. E é Deus quem estabelece esse padrão. Se você perdoar, os teus pecados também serão perdoados. O não perdoar mantém a escravidão. Vamos lá, Mateus 18, 23 e 35. 18. O não perdoar nos mantém em escravidão. Mateus 18, 33 23 a 35. 23 a 35. Perdão, desculpa. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E, tendo começado a tomá-las, foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele como que pagar, ordenou ao seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e lhe pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e segurando, o sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se muito, e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então, o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Tu devias também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti. E indignado o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que devia. Olha só, nós queremos ser perdoados, não é isso? Mas, no entanto, a gente quer reter a ofensa dos outros. Mas eu sou melhor do que ele. Eu que vendi o terreno era propriedade minha, como disse o pastor. Era propriedade minha, o rapaz não me pagou. Mas, né, se não perdoarmos, seremos entregues aos verdugos, né? A gente acabou de ler. A falta de perdão pode ter como resultado doenças físicas e mentais. E aí alguns só acreditam, não se baseiam pela palavra de Deus, ou lei passa por cima, mas quando a medicina, quando a ciência comprova, aí passam a acreditar. Então a ciência tem comprovado que muitas doenças, chamadas psicossomáticas, elas são resultados de falta de perdão. Muitos câncer, muitas doenças estomacais, doenças ósseas, são causadas por falta de perdão.
assim como depressão, como síndrome de pânico, muitas doenças psicológicas são causadas por falta de perdão. O estudo que o pastor Greg falou, que causa amargura. Essa amargura é o ponto que causa a doença. Exatamente. E a amargura é uma longa falta de perdão. Você vem guardando de datas. Alguém te magoou lá? Bom, aí vamos lá. Nós temos mágoas de pais, né? Filhos têm mágoas de pais têm mágoas de filho, maridos. Nós conhecemos alguns casais que as esposas foram abusadas por seus maridos. Abusadas. Né? E elas guardaram isso. Eu quero contar aqui uma história de um casal que ela conheceu ele, ela era do interior. E ele também era do interior, mas foi morar em São Paulo. Quando ele voltou, ele se achava assim, o cara, veio até este ano, né? Se achava o cara, experiente, conhecedor de tudo. Se apaixonou por ela, pediu-a em casamento e casaram. No outro dia da lua de mel, ele veio devolver a mocinha para o pai. Quero sua filha não, você ainda não é virgem não. Isso daí já é usada. Quero não. E ela chorou porque era bem novinha, talvez 15 anos, nunca tinha namorado ninguém. Ele mesmo nunca tinha traçado ela, mas devolveu. E ela chorou e o pai dela, não, você tem que ser homem, que você pediu minha filha em casamento, assuma e fique com ela. E ela ficou nesse dilema, né? O pai não queria mais, nem o marido estava querendo, mas ele levou. E de vez em quando ele lançava esse enrosto nela. E ela foi criando aquela raiz de amargura, que ela passou para os filhos. Depois de 30 anos de casado, por aí, 35 anos, ela viu uma reportagem, estava folheando um livro, uma revista científica, aí viu lá a história de um tal de ímen complacente. Aí ela foi e falou, nossa, é o meu caso. Por quê? Porque na lua de mel ela não sangrou. E ele achava que ela não era mais moça, porque não sangrou. O ódio dela triplicou por ele, né? E o que aconteceu? Até então ela vinha só adquirindo doenças. Ela era cheia de doenças, cheias de doenças. E eram todas causadas por essa amargura. Os filhos dela, principalmente os homens, eles não permitiam que as esposas cumprimentassem nenhum irmão da igreja, que pegasse carona com o pai deles, com o irmão deles, nem com os próprios filhos homens. As esposas só podiam andar debaixo das asas dele, porque a mãe passou essa mágoa toda. Então, gente, a falta de perdão, ela gera raiz de amargura e ela se expande e ela traz doenças físicas e emocionais e mentais. Frequentemente, a falta de perdão também é a base para a formação de fortalezas demoníacas. A depressão, gente, é uma doença demoníaca. Você fica aprisionado. Você fica preso. Nós também conhecemos um casal que, glória a Deus, o Senhor restabeleceu, mas ela passou uns 8 anos numa cama. Gente, ela ficou bem miudinha, ela não abria a boca, ela não comia, ela cerrou os dentes. Aí a cada mês, 2 meses, se levava internada para poder ela tomar soro, para poder ela voltar para casa. Ela não abria os olhos, ela não falava com ninguém. Sabe? Era uma raiz de amargura profunda no coração dela. Mas glória a Deus que está com uns 2 anos que o Senhor levantou da cama. E ela já abre os olhos, ela já está falando. Para a glória de Deus, mas foram 8 longos anos. Desculpa, Pode falar. lá no interior, Código do Retiro, eu não sei se a causa é essa. Uma moça normal contraiu um namoro com um rapaz. E o pai chegou e falou, você não vai namorar mais com esse rapaz. Criou uma situação e impediu o namoro.
entrou numa depressão profunda, fugiu de casa, encontrou no meio da mata, e o último estágio dela foi cortar os pulsos. E ela já está com uns 2 meses no hospital. Uma vez que o pulso está no hospital e não sai mais de pronto do hospital lá mental, está morando em Fortaleza, porque a vida da moça acabou. Isso é uma fortaleza demoníaca. O pensamento dela é só de morte. Certo? Ela não recebeu o perdão de Deus e ela não concede também esse perdão. Ontem eu falei também sobre a gente ter uma certeza muito grande de que Deus nos ama. Sim. Amém. A gente tem que ter essa certeza no seu coração. Coloque isso de fato no seu coração, que Deus lhe ama. E que você é perdoado por Ele. E você é Já foi perdoado e por filho dele. né? E assim, o não perdoar prejudica a quem não perdoa, certo? E a quem não é perdoado. Se eu não perdoo, ele vai prejudicar a mim e a ele. E vai prejudicar também os demais que estão na roda, no caso, filhos, né? Que estão próximos. Também, a gente já falou aqui, a falta de perdão bloqueia as promessas de Deus na nossa vida. Vê Marcos. Vamos ver, Marcos 11, 25. Quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Deus nos instruiu a perdoar antes de orarmos, antes de ofertarmos qualquer coisa a Ele. Como é que eu posso vir para a igreja, orar ao Senhor, louvar o Senhor, se meu coração está cheio de mágoa? Gente, a gente só está cantando. Cantando, como a gente cantaria qualquer música aí. Ah, tirei o pau no gato, qualquer música. A gente não está adorando o Senhor. Porque o nosso coração está fechado, está bloqueado. Não tem uma adoração genuína. Né? A palavra fala a respeito daqueles que nós ofendemos, a gente viu lá em Mateus, bem como daqueles que nos têm ofendido. Se nós ofendemos, devemos iniciar o processo de perdão. Está errado não, isso. Tá não? Mas eu não ofendi, eu não fui ofendido. Também deve iniciar o processo de perdão. Vocês entenderam? Eu ofendi ele, eu vou lá, Iniciou o perdão. Ele foi ofendido por mim. Ele deve ir até a mim e me perdoar. Mas se eu não for, também o outro tem que iniciar o processo de perdão. Tanto o ofendido como o ofensor. Isso é deixar a porta aberta. Vocês já ouviram falar de deixar a porta aberta? A porta aberta é você deixar sempre a possibilidade do outro vir até você. Se você fechar a porta, não quero mais saber, corta relacionamento. Na internet é bloquear, né? Bloquear. Na internet eu bloqueei você, pronto. Não quero mais conversa, não quero mais isso. Fechou a porta. Mas se você deixar a porta aberta, porque, irmãos, nem sempre o que está acontecendo, nem sempre eu tenho razão. Nem sempre, às vezes eu tenho razão. É como o estudo está dizendo. Eu tenho razão. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar a porta aberta. Eu tenho que ir até o próximo. Mas o que foi que houve? Por que você fez assim comigo? Muitas vezes, irmãos, relacionamentos é assim. Às vezes eu falo com o irmão falo. Daqui a pouco, paro de falar. O que aconteceu, querido? A gente não tinha um relacionamento, o que aconteceu? E isso muito é em casais. Uhum. Geralmente a gente julga o outro, né, as pessoas pelas ações. O que ele fez, o que ela fez, ninguém faz. Foi terrível. Mas o que eu faço, eu digo assim, bom, eu não tive a intenção, foi sem querer. Eu pisei no pé dela assim, mas é porque ela botou o pé no meio. Eu não tive a intenção de magoar. Eu não tive a intenção de magoar. Mas ele me magoou. O que ele fez, horrível.
Então a gente julga os outros pelas ações, mas a nós somente pelas intenções. Então à medida que a gente mede aquele que ofendeu, é sempre menor do que a medida daquele que nos ofendeu, né? Queremos julgamentos para o outro. Gente, eu não sei vocês, mas no início da minha caminhada, quando o irmãozinho pisava no meu pé, eu dizia: Senhor, o Senhor vai deixar esse irmão assim? Não pode, Deus. Vá lá, Senhor, castiga, faz ele chorar, faz ele sentir que está errado, faz qualquer coisa aí, né? Mas quando é errado, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor, me perdoa, me perdoa. E normalmente a gente tem essa tendência a querer justiça própria, né? O outro tem que ser punido para eu ser justiçada, né? Mas para mim é misericórdia. Misericórdia, Deus, me dá mais uma chance aí. Sim, o justificar, sim, gente. Quando a gente erra, não tem essa história de dizer vai se justificar. Foi o que Adão fez. Aí o que aconteceu? Perpetuou o pecado. O pecado foi perpetuado porque Adão não reconheceu que tinha pecado. Foi que ele disse para Deus: foi a mulher que tu me deste. Ele se justificou, a Eva também se justificou, foi a serpente. Enquanto a gente se justifica, o pecado se perpetua. Tá? A mágoa, a raiz da amargura, ela vai crescendo, vai embora. Vai passando de geração a geração. Vamos falar agora do fã-clube. É importante não falar com os outros a respeito de alguma ofensa. Provérbios 17:9 diz o seguinte: o que perdoa a transgressão busca a amizade. Cadê? 17:9. O que perdoa... 17:9. Perdi aqui. O que perdoa a transgressão busca amizade, mas o que renova a questão afasta amigos íntimos. Certo? Às vezes um irmão da igreja nos magoou. Aí a gente sabe que a Késia me magoou. Eu sei que a Juliana não gosta muito, mas vou espancar da Késia. Aí eu chego e vou lá. Irmã Juliana, você não sabe o que foi que a Késia fez. Aí eu descubro que tem outra pessoa que também não gosta dela. Aí eu vou lá também e vou formando o meu fã-clube. Eu tive uma experiência acerca disso. Nós tivemos um líder, um pastor, que nos magoou profundamente, a nós, profundamente, e a outros irmãos. O que aconteceu? Nós fomos para casa, passamos a noite em silêncio, cada um virado para o seu lado na cama, chorando diante de Deus. A gente tinha nem condição de conversar um com o outro, porque a mágoa foi grande. E mal o dia amanheceu, eu disse: eu não dormi. Ele disse: eu também não. E ele foi e disse: ligue para a Adriana, que era uma amiga nossa, que ainda é amiga nossa, que gostava muito dessa pessoa que nos magoou e que nós amávamos essa pessoa que nos magoou. Eu disse: eu não quero conversar com outras pessoas da igreja que têm ressentimento com ele, porque isso só inflama, gente. Às vezes, aí vai para os jovens casados, não leve para papai e para a mamãe, sabe? Porque o papai e a mamãe vai tomar partido de você contra o seu cônjuge. Não é verdade? Olha, se uma das filhas da irmã Ilha chegar e falar do genro, com certeza a irmã Ilha, mas o pastor vai tomar partido da filha. Não façam isso. E o que eu fiz? Liguei para essa amiga. E Deus é tão maravilhoso que quando eu liguei para ela às 7 horas da manhã, eu disse: irmã Adriana, eu preciso de você aqui em Sobral. Ela começou a rir, elas acabei de fechar a mala. Deus me acordou às 5 horas da manhã e disse: arruma a tua mala. Eu disse: mas Deus, para onde é que eu vou? Arruma a tua mala. E ela disse: já estou chegando aí. 11 horas da manhã ela chegou em Sobral.
E eu chorei, 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 chorei. Abri o coração do que estava acontecendo. Elas, vamos orar por ele, amada? Vamos. E nós oramos, e eu orei pedindo a Deus, liberando o perdão de Deus na vida dele. Nunca deixei de amá-lo. Nunca. Já se passaram mais de 15 anos essa história. Mas ele ainda é muito amado meu. Muito amado meu. E eu jamais falei para outras pessoas da mágoa que ele nos causou. Porque isso tanto ia fazer mal para ele como para nós. E Deus é maravilhoso. Bem, Não há limites para o número de vezes que a gente deve perdoar. Isso aí é difícil, né? O que é que o senhor ensinou? Quantas vezes? 7 vezes? 490 vezes. 70 vezes 7. Lembrando que o número 7 é o quê? É o número Da perfeição. da E um perfeição. amigo, não me lembro bem se foi o Júnior, que falou que nessa época a média de vida do povo era de 70 anos. Ou seja, é a vida inteira. É uma geração a 70 anos. Pois é, então é a vida inteira. Perto da sua vida inteira. Uma mensagem do pastor dele que ele disse que a cada 3 minutos você tem que pedir perdão. A cada 3 minutos. Pois é. 70 vezes 7 funciona assim. É 10, Deus, a plenitude, vezes 7, a perfeição, vezes 7, a perfeição. A pessoa é como se fosse Deus vezes 7. Pois é, e também gostei da comparação do irmão, porque diz que a nossa expectativa de vida seria 70 anos. Eu tenho que perdoar a minha vida inteira. A minha vida inteira. Porque todo dia, toda hora a gente peca. Toda hora. Ou em pensamento, ou ações, ou palavras, né, ou atitudes. E a gente quer ser perdoado. Todas as vezes que a gente pisa na bola, todas as vezes que a gente fala, a gente quer ser perdoado. Então a mesma coisa é com outra. Naquele dia que eu fiz um café amargo que nem presta. Mas está aqui, ó. Eu estava com tanta vontade de tomar um café. Lê aqui, ó. O amor. O amor não mantém registro de erros. Vamos ver? 1 Coríntios 13, 5. Diz assim: o amor não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal. Então, assim, Mas o que seria esse registro de erros? é isso, sabe? É guardar uma coisa. Bom, alguns casais já passaram, não sei aqui, nós já trabalhamos, já passaram por questões de infidelidade conjugal. Nós tivemos um casal que ela era uma pessoa estudiosa, doutora. Ela nasceu com essa gana de estudar. E o marido dela tem uma graduação e parou por aí, mas só que ela é uma pesquisadora, aquela mulher que quer ir mais na frente, e ele começou a querer barrar. Ela parou, acho que uns 2 anos, para concluir o doutorado dela por conta disso. E aí um dos orientadores dela, eu acho que é assim, professores dela, gostava muito dela e começou ele já vinha incentivando ela a prosseguir nos estudos. E aí ela chegou para ele, começou a abrir o coração, e ele começou a dizer: mas você é uma mulher muito inteligente, você tem que ir em frente, é o que Deus colocou no seu coração. E começou a dar o incentivo que o marido não dava. E ela foi se encantando, chegou para o marido e disse: ó, tchau, fique aí, arranje alguém que não só está me motivando, como vai me bancar também. Né? Porque para fazer um doutorado a gente tem que parar de trabalhar. Ela estava fazendo em Portugal. E ela estava fazendo em outro país. Né? E ele chorou muito, o esposo chorou muito, porque ele é verdadeiramente apaixonado por ela. E nos chamou para conversar na casa dele. Quando chegou lá, ele não a culpou por nenhum momento. As filhas ficaram com raiva dela, né? Mas ele não a culpou.
ele tomou para ele toda a culpa do processo. Chorou, chorou, chorou e pediu para que a gente aconselhasse. Aí eu fui conversar com ela. E ela estava naquele primeiro amor, quando a gente começa a caminhada com Cristo. E aí eu falei para ela quem era mais importante para ela. A gente começou a falar do Senhor na vida dela e disse para ela, você vai tomar a decisão, é sua, não é por causa do seu marido. Humanamente falando, ela era... Todas as pessoas que chegavam perto dela, ela contava a história, olha, humanamente falando, ela tinha razão. Ela tinha razão. Por quê? Porque ela queria progredir no estudo dela. E o marido segurando. Humanamente, sim. E a gente conversou bastante, choramos muito junto, oramos muito junto. E ela voltou para casa. Graças a Deus, já tem mais de 10 anos isso. Eles continuam juntos. Ela lembrou-se do grande amor de Deus. Ela lembrou do grande amor de Deus, não quis abrir mão do amor de Deus, né? Reconheceu o quanto Deus a amava e quanto ela era preciosa para ele. Então ela abriu mão disso. E mais na frente o esposo dela permitiu que ela concluísse. Conta a historinha aqui do Cláudio Duarte. Vai. Os irmãos conhecem o pastor Cláudio Duarte, né? Na internet aí. Ele disse que certa vez um casal chegou para ele e disse, não, vamos separar. Aí, mas pai, isso foi que houve? Não, pai, essa mulher não me perdoa. Mas por quê, rapaz? Você já pediu perdão para ela? Já pedi perdão, pastor, mas ela não me perdoa. Minha irmã, o que aconteceu? Ela disse, senhora... 17 anos atrás. Hã? Há 17? Há 17 anos atrás, eu estava grávida e eu queria comer um abacate. E aí eu pedi a esse marido, disse, eu quero comer um abacate, senão o menino vai nascer com cara de abacate. A superstição que a gente tem, né? E aí o homem falou, aí ele disse assim, pastor, eles moravam no Rio, aí ele disse, pastor, para eu sair daqui, de onde eu moro, e ir até o supermercado, Era madrugada. de madrugada, chovendo, para ir comprar um abacate, eu não fui, pastor. Eu pedi perdão a ela e disse, olha, eu não vou. De manhã cedo eu posso ir, mas agora eu não vou. Ela disse, mas eu só quero agora. Não, agora eu não vou. Aí o pastor Cláudio Duarte disse, vamos enterrar esse abacate agora. Passaram 17 anos, ela não esqueceu. 17 anos mantendo esse registro de erros. Também conhecemos um outro casal que eu acho fantástico. Eu tiro o chapéu para eles. Nesse sentido, a esposa dele traiu ele 3 vezes. Saiu de casa, passou um tempo, voltou. Saiu de novo, passou outro tempo, voltou. Na terceira vez saiu de novo e demorou, acho que foi uns 10 anos, né? Ele novo, uma pessoa extremamente carismática, estudado, viajado para o exterior, com condição financeira boa. E ele era pastor. E as irmãs tudo doido para casar com ele. Cara novo, bonito, inteligente, agradável. E ele dizia, não, ela é a mulher da minha vida, a mulher que Deus me deu. Eu vou ficar aqui esperando até ela voltar. E a terceira vez ela voltou. E hoje eles ministram juntos. Eles são ministros juntos, né? O nosso líder também. Líder, Muniz e Jussara, está aí na internet. Os irmãos Eles quiserem ver. ministram, ela deixou ele por um garotão, né? E depois ela ficou muito doente, o garotão vazou, e ele trouxe ela de volta e cuidou dela, e eles são líderes no Nordeste desse curso. São nordestinos, viu? Há mais de 30 anos que eles ministram. Mora aí em Fortaleza, bem pertinho. Não é longe, não. E às vezes a gente conta história de gente que mora nos Estados Unidos, né? E eles Outro país, contam a não. história como testemunho. Mora aí em não Fortaleza, como- Lembra, você me traiu, lembra, você me traiu. Porque a gente guarda registro de erros, né? Nunca esqueci daquele dia que você falou que meu cabelo estava feio. Aquele bolo que você fez, que era para crescer e ficou sentado. Hoje a gente comeu outro bolo sentado. Sabe o que é bolo sentado? Quem fez? Hã? Salado.
Lá na região lá do Marcondes aí é bom Olha você... só o que diz aqui. Se o seu cônjuge estiver repetindo o mesmo pecado, quantas vezes você deve perdoar? 70. 70 vezes 7. E não é para dizer assim, de novo. Tá fazendo de novo. De novo, mas você jurou para mim, de pé junto, que nunca mais ia fazer isso. Eu estava ouvindo agora Pecado, perdoado, é pecado esquecido. Eu tava... Ele vai pecar de novo, você vai perdoar de novo. Nada de dizer de novo, quer dizer que você não tinha perdoado, você não esqueceu. Eu estava ouvindo a pregação do pastor Glênio, agora no meu carro, e ele dizendo que a filha dele chegou para ele e disse assim: pai, ora por mim, pai, que a minha fé está assim oscilando, uma hora está forte, outra hora está baixa. Aí ele virou para ela e falou assim: minha filha, eu vou orar por nós dois, que a minha fé também tem hora que está lá em cima e está lá embaixo. Aí como é que eu vou perdoar assim, querido? De novo, está fazendo a mesma coisa. Puxa vida, cara. Como o pastor Maurício, lá de Londrina também, né? Que se Deus quiser em agosto estará com a gente, né? Lá em Sobral. Aí ele disse que ele pedia perdão a Deus e ia para a internet para ver pornografia. Ele fala isso, é público isso, por isso que a gente está falando. Já deu testemunho. Dando nomes, né? Porque outras vezes a gente fala, mas não dá nomes. Ele disse que fazia isso, via pornografia. E ele pedia perdão a Deus. E era pastor, né? Complicado mais ainda. Né? Então, o que acontece? Nasceu de novo. Nós temos que acreditar primeiro que Deus nos ama. Quando eu acredito que Deus nos ama, Ele invade meu coração de tal forma que até os pecados que eu tenho começam a acabar, vão se diluindo. Você não tem mais interesse nisso. Acaba, isso aí não tem mais interesse nisso não. É só quando o amor de Deus invade a tua vida. Aí você consegue fazer isso que nós estamos falando aqui. O que é perdoar? É não lembrar do pecado. Aí alguns dizem assim, eu não estou nem com amnésia. Gente, é não ficar lembrando daquilo. Olhar para a pessoa, toda vez que olhar para ela, aí lembra. De vez em quando lança no rosto dela. De vez em quando. Não foi perdoado. Isaías 43, 25 diz: eu mesmo. Olha a expressão do nosso Deus, como é linda, como é maravilhoso, né? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não lembro. Amém. Aleluia. Isso é Deus falando, querido, para a gente. E o que é que o Senhor espera dos filhos dele? Que sigam os passos dele, né? Que sejam imitadores dele. Assim sereis filhos do Deus Altíssimo, que dá o sol e a chuva aos bons e maus. Amém. E isso não é possível pela capacidade humana. Tudo isso que a gente falou aqui, de perdão, de parar de semear coisas ruins, de procurar as coisas de Deus, isso você não consegue por você mesmo. Eu vou fazer um estudo agora de yoga, para ficar umas pernas cruzadas, porque eu não consigo. Nem eu, nem o Marconi, né, Marconi? A gente consegue mais cruzar as pernas, ficar zoom. Para ficar zen. Ninguém consegue, querido. Por você mesmo, você não consegue. Isso é a intervenção divina na sua vida e na minha vida. Verdade. A gente só consegue perdoar quando a gente deixa, estou falando isso desde ontem, quando você consegue deixar e entender que o Deus te ama. E Ele invadiu o teu coração, invadiu tua mente, você já pensa diferente, você começa a pensar diferente. O apóstolo Paulo diz: olha, renoveis a vossa mente. O que é renovar a mente? É estar
lendo a palavra de Deus, é estar ouvindo a palavra de Deus, é estar cantando a palavra de Deus. Caramba. Isso, aí sim, você consegue perdoar 70 vezes 7. Mas se você ficar por você mesmo, você não consegue nunca, querido. Nunca. Todas as vezes que acontecer, você vai travar. Vou contar o meu testemunho agora? Vou contar o meu testemunho. Vou contar o meu testemunho agora. Lá em Sobral, tinha muito tempo atrás, não sei se os irmãos lembram, o telefone fixo, ele tinha ação lá na Telemar. Lembra disso? Tinha ação. Quando você comprava um telefone fixo, você tinha ação. E aí, depois disso, veio o advento do celular. Ei, aí, quando você se inscrevia por celular, você deu tempo, viu, moçada? Não tem tempo de vocês, não. Aí você se inscrevia, você fazia uma cartinha, mandava para lá, e a Telemar te respondia, dando autorização para você ter uma linha de celular. O negócio era sério, não era simplesmente ir ali na esquina e comprar, não. Aí um irmão da igreja chegou para mim e disse assim: vamos fazer um negócio? Aí eu, que negócio? Aí ele disse: ó, eu tenho uma linha telefônica. E aí você foi sorteado para ter um celular. Você vai me comprar a linha telefônica, e aí quando chegar o teu celular, a gente vende o teu celular, vende a minha linha telefônica, pega o dinheiro e divide por 2. Aí eu, rapaz, o negócio é bom, melhor do que poupança. Aí eu tinha um freezer de 3 portas, aqueles bem grandes, lacrado, embalado ainda. Aí eu vendi esse freezer, mais o dinheiro que eu tinha, dei na mão dele, e ele pagou o celular, pagou o telefone fixo, tudo, e pronto, ficou tudo. E eu lá esperando, fiz o negócio, fiz a minha parte, agora eu estou lá esperando. E passou os dias, e eu fui lá: rapaz, e aí, como é que ficou o nosso negócio? Não, aguarde aí. Esse negócio de aguarde aí, ele foi embora de Sobral, e eu nem vi o telefone fixo, muito menos o celular, perdi o freezer, perdi tudo. Aí, a revolta que deu no meu coração foi tão grande, que eu consegui achar ele, liguei para ele, aí disse: rapaz, dá para a gente se encontrar? Aí tu tá em Fortaleza, eu já sondei, já descobri que você está em Fortaleza. Eu quero encontrar contigo. Irmãos, a minha vontade era de matar ele, não era outra. Eu fiquei tão irado, que a minha vontade era essa. Aí eu marquei com ele, tal canto, aí eu peguei um ônibus e fui para Fortaleza. Aí meu irmão: tu vai fazer o que aqui? Eu disse: não, vou ali resolver um negócio. Aí fui lá, ele não foi. Graças a Deus ele não foi. Voltei para casa, aí Deus começou a trabalhar em mim. Esse processo aqui. Agora eu tenho que começar meu processo de perdão. Porque eu fui ofendido, mas eu também tenho que começar o processo de perdão na minha vida. Não só ficar dizendo: foi ele que me ofendeu, Não. Eu tenho que começar o meu processo também. E eu comecei meu processo, e graças a Deus, Deus invadiu meu coração, eu entendi que Deus me ama. E na hora que eu entendi que Deus me ama, isso foi diluindo, e acabou. Então, na igreja que a gente ia, a gente ficava na porta da igreja. Aí, nesse dia, eu estava escalado para ficar eu e Onete, recepcionando as pessoas na porta da igreja. E aí, o que aconteceu? Eu estava lá com ela, e de repente, quem me aparece na frente... deixa eu contar outra coisa. Eu era gerente de posto de gasolina. E aí, eu abri a contratação para contratar frentista. Aí a pessoa chegava e dizia... Aí eu perguntava: como é o seu nome? Aí a pessoa dizia: Antônio. Aí era o mesmo nome da pessoa. Aí eu recebia o currículo da pessoa, conversava com ela, tudinho e tal. Eu disse: aguarda um pouco, eu estou recebendo mais currículo, depois eu converso com você. Aí eu ficava esperando a pessoa sair. Na hora que a pessoa saísse, eu pegava o currículo e jogava no lixo. Porque até o nome
até o nome da pessoa me irritava, irmã. Até o nome da pessoa, quando em outra pessoa, já me irritava. Eu já dizia assim, se esse foi assim, esse outro também vai ser. Terrível, querido, foi terrível. E isso, aí, como eu disse, Deus invadiu meu coração, dei permissão e Ele invadiu e me fez uma nova natureza. E a gente estava nesse dia esperando, estava lá recepcionando as pessoas. De repente, quem que me aparece na frente? O Antônio. O Antônio. Vem e aparece lá. Que tinha se desviado no meio do caminho. Porque nós éramos da mesma igreja. E ele foi dar umas voltas pelo mundo. E nesse dia ele veio contristado, arrastado pelo Senhor, a gente sabe, né? Para se reconciliar com Deus. E aí, na hora que eu vi, o que foi que eu fiz? Deu um murro nele? Deu um chute? Não. Eu fui até ele. Abraçou e deu um beijo nele. Amém. E ele disse, olha, eu vim me reconciliar, mas eu fiz questão de vir aqui porque eu sabia que você estava congregando aqui. E eu quero que você me leve até a frente, na hora da Vá comigo até o altar. Porque eu disse ao Senhor, Senhor, eu quero me reconciliar contigo, mas eu quero que o Heber vá comigo até o altar. E isso aconteceu. Amém. E é lindo, porque isso é intervenção de Deus nas nossas vidas. Deus mostra o que é perdoar. O que ele me devia? O que era que ele me devia? O que era? Nada. Nada. Porque o dinheiro, os irmãos sabem, é pecado. A Bíblia diz que o que gastais com usura. Pecado, dinheiro é pecado. Era para a gente estar doando o que eu sei para você e você me doando, simples assim. É pecado. Mas Deus faz isso na nossa vida. Quando você dá permissão, quando você abre teu coração, quando você deixa o Senhor dizer para ti, no teu íntimo, eu te amo, filhinho, eu te amo. E você diz para ele, Abba, Pai. Amém. Abba, Pai. Olha só, também tive essa experiência bem parecida com ela, com uma irmã muito amada. E nós tínhamos uma conexão quase que de mãe e filhos. De sorte que às vezes ela ligava para mim e dizia assim, ô amada, passa aqui no meu trabalho, me dava cheques em branco e dizia assim, você pode fazer isso aqui para mim? Eu ia. E um belo dia, não sei o que foi, alguma coisa aconteceu e a gente se apartou. E todo mundo que conhecia o nosso relacionamento disse, foi que houve? Cadê a irmã? Vocês só andavam juntas e não sei o que foi que houve? Eu digo, não sei. Eu nunca disse nada para ela. Eu nunca tinha dito nada para ela. Eu nunca fiz nada para ela. Ah, mas não está certo não. Por que você não vai falar com ela? Eu disse, eu nunca disse nada com ela. Nunca fiz nada. E segurei por um ano. Mas um dia Deus invadiu esse meu coração e ardeu muito de saudade dela. E a gente já não congregava na mesma igreja. Aí eu, Senhor, eu vou até a minha irmã. Eu vou até lá e vou pedir perdão, porque eu não aguento mais de saudade, está ardendo no meu coração. Eu preciso ter comunhão com ela novamente. E me decidi, fui para a igreja. Gente, a minha mão estava gelada. Era uma reunião de mulheres só na igreja. Eu, na coração acelerado, a mão gelada, e ela ia dirigir a reunião. Que era uma pessoa assim, bem usada por Deus, uma bênção. Ela tem uma pregação bastante eloquente. E aí eu disse, Senhor, me dá uma palavra. Enquanto ela falava lá, Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra. E aí Deus falou assim no meu coração. O livro não. Ele me deu a palavra. Ah, mas eu não sabia em que livro ela estava. Aí eu virei para outra irmã e disse, olha, o Senhor falou aqui no meu coração, aí eu citei o versículo. Ah, já sei onde é que está. Aí me mostrou, eu peguei, abri a Bíblia, marquei e fiquei segurando. Senhor, me dá oportunidade, me dá oportunidade.
Senhor, eu quero falar com ela, eu quero pedir perdão. Amados, foi tão lindo. Ela se levantou e disse, olha, eu quero aqui, diante de todos, diante da minha mãe, de todas as irmãs aqui, eu tenho que pedir perdão para alguém. Deus tem me incomodado a pedir perdão para uma irmã muito amada, muito especial, que eu não sei o que foi que houve, mas houve um rompimento na nossa vida. E Deus me deu uma passagem. A mesma palavra que Deus me deu para ela. E ela foi até onde eu estava, chorou bastante, me pediu perdão. Quando a gente se dispõe, gente, quando a gente inicia o processo, Deus faz acontecer. Não adianta a gente, não, mas não fui eu. Eu sou santa nessa história aqui. O culpado foi ele, o culpado foi ela. Não faça isso. Sabe, Senhor, me dá do teu perdão para que eu possa perdoar o outro. E Deus faz acontecer, renova. Devemos examinar a nós mesmos e não ao nosso cônjuge. Vou ler de novo, para os irmãos entenderem bem. Devemos examinar a nós mesmos e não o nosso cônjuge. Lucas 6,37 diz: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Perdoando o cônjuge. Quando temos perdoado muito, devemos esperar receber muito amor. Deus não categoriza os pecados como grandes e pequenos. Não podemos justificar o nosso pequeno pecado de justiça própria por causa do grande pecado do nosso cônjuge. Para Deus, pecado é pecado. Quando vivemos julgando os outros, frequentemente nos tornamos iguais àqueles a quem julgamos. Devemos desistir de qualquer reivindicação e liberar de vez o ofensor, a fim de que possamos viver em liberdade total. Isso aqui é aquela história. Eu vou tomar veneno para que o outro morra. Olha só, a gente, quando está no Michel, dá muito exemplo. Tinha uma irmã também na igreja que ela não gostava de mim. E ela chegou para mim e disse, irmã, não gosto disso não. Gosto não. Tu é muito santa. Teve um período assim, que foi uma conversa minha com Deus. Deus queria tratar de mim. E Ele me fez tirar tudo quanto era de joia, tudo quanto era de vaidade, de pintar cabelo, tirar calça comprida. Eu não era assembleana, não. Mas foi assim uma coisa espontânea, natural. Aí ela dizia que eu queria ser mais santa do que as outras, com aquela minha aparência de santa. Eu disse, não, minha amada, olha, eu não julgo vocês pelo que vocês fazem, não. É um tratamento de Deus na minha vida. É uma história minha com o Senhor. E aí, mas ela insistia. E aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei a reparar nos erros dela. Eu estava na igreja, estava em reunião de oração, eu ficava assim, ó. Um olho fechado. Olhando e olhando para ver o que ela estava fazendo. Gente, olha, eu carreguei isso por causa de tempo. Quer dizer, quando a gente prende o outro, a gente se torna igual ao outro. Viu? Quando a gente começa a julgar o outro, a gente se torna igual a ele. Tá bom? O poder de Deus elimina todos os obstáculos para o perdão. Dizer não posso perdoar significa dizer não quero perdoar. A falta de perdão em nosso cônjuge impede nosso andar com Deus. Nosso próprio perdão é bloqueado. Não prosperamos se há pecado em nosso coração. Muitas vezes, quando experimentamos os efeitos negativos da falta de perdão, nossa tendência é de culpar a pessoa a quem não queremos perdoar. A culpa foi dela, a culpa foi dele. Sempre a gente joga. Amargura, o irmão já falou. Amargura é o resultado de uma falta de perdão de longa data. A Onete citou a pessoa do casamento. O efeito final de amargura é que muitos serão contaminados. Você se contamina teu cônjuge, contamina teus filhos, contamina muita gente. Gerações adentro, né? Se permitirmos que a amargura se enraize, ela destruirá a nós mesmos, prejudicará outras pessoas,
dará luz a outros pecados e endurecerá o nosso coração e o fará esfriar e esmagará o amor e frequentemente nos destruirá. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem pessoas que, amarguradas na igreja, com algum irmão ou com o pastor, vai embora. E aí, de repente, você tem notícias de que a pessoa está pior do que quando começou na igreja. Está arrebentada aí no mundo. Tá? Irmão, eu já ouvi isso. E conheço pessoas que saíram da igreja porque se sentiram ofendidas e não conseguiram perdoar e descaminharam aí vida fora. E vivem uma vida miserável, porque não conseguiram perdoar. Agora eu vou falar de uma coisa que não acontece. Nunca aconteceu isso com ninguém. Tomar para si a ofensa de outro. O que a gente falou aqui do filho reclamar para a mamãe. Tomar para si a ofensa. Fale mal de mim, mas não fale do meu filho. Fale mal de mim, mas não fale da minha esposa. Não fale mal do meu esposo. Quem já ouviu falar sobre isso? Isso é a coisa mais comum. E a palavra de Deus tem um momento sobre isso. Ela diz em Provérbios 26, 17: quem toma para si a coisa de outro é como pegar um cachorro pelas orelhas. Uma vez que toma para si a ofensa de outrem, quem a consegue soltar? É como um cachorro. Se você quiser fazer a experiência, pode ficar à vontade. Lá no pastor tem um cachorro pequenininho, né? Um momento desse tamanho, né? Você segura na orelha dele, pode segurar, ele nem me conhece. Você chega lá e agarra na orelha dele, de um lado do outro. Quando você soltar, Pode esperar que ele vai falhar, né? Ele vai te morder. Então, tomar para si a ofensa de outro. Eu fui ofendido. Aí eu chego para minha esposa e digo: lá na empresa que eu trabalho, o meu chefe fez isso comigo, me humilhou e tal. Aí a minha esposa vira para mim e diz assim: bichinho, você com esses seus cabelos brancos, tão santo, por que aconteceu isso com você? Mas eu vou lá na Você empresa, é vou anarquizar com seu patrão. Vou lá, tem jeito não. Alguém já ouviu falar sobre isso? Já Aconteceu isso na escola com você. Você é um menino tão quietinho. Você não sobe nada. Todos nascem pior do que você. Os outros são tudo ruins. Você é o bonzinho. Não façam isso, amados. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas, por favor, não faça isso. Você não está ajudando o seu próximo. Você não está ajudando o seu marido, sua esposa. Você não está ajudando. Ela foi ofendida? Ele foi ofendido? Foi. Isso é um fato. O que você vai fazer? Você vai ser empático. Empático é dizer: olha, você foi ofendido. Eu reconheço isso também. Você foi ofendido. Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos orar. Vamos perdoar o outro. Aí é diferente Não de deixe você ser simpático. que o seu amado, a sua amada, carregue aquela mágoa dentro dela. Você gostaria de ficar amargurado, adoecido? Não, né? Então, se coloca no lugar da outra. Você já sabe que o não perdoar traz doenças. Então, não deixe que o seu companheiro... Seja empático, né? não seja simpático. Vamos orar, vamos orar. Simpatia é dizer isso. Como o pastor disse, os meninos lá tudinho faz isso, você não. Isso é ser simpático. Toda criança faz, todos nós erramos. Todos nós erramos, já foi perguntado aqui. Mas tem agora a reconciliação. Amém. Como é que começa? Primeiro, perdoando a nós mesmos. Acreditando que o amor de Deus é na sua vida. Você é perdoado por Deus. Deus ama você. Coloque isso. Como é que você está falando isso para crente, meu irmão? Dentro de uma igreja evangélica, como é que você está dizendo isso? Porque muitos evangélicos, muitas pessoas que estão dentro da igreja são religiosos. Não entendem esse grande amor que Deus tem para você. Quando você entende esse amor, aí sim, você crê
na palavra de Deus? Você se sente perdoado, Você né? se sente perdoado, você se sente amado. Olha, Jesus nos perdoou. Quantos creem nisso aqui, por favor? Amém. Todos. Amém. Glória a Deus. Então, se nós somos perdoados, fomos perdoados, né? Então nós podemos perdoar. E se nós não perdoamos, nós nos colocamos numa posição o quê? Maior, Do que do Senhor. se você não perdoa, você quer ser maior do que Deus. Aí você volta lá para Adão. Você volta lá para Adão. Lá para a serpente, quando diz como Deus sereis, né? Então, gente, nós fomos perdoados. Vamos internalizar mesmo, acreditar de verdade nisso, que nós fomos perdoados, que nós somos amados. Porque aí a gente dá o quê? Daquilo que a gente tem, não é? Se eu não tenho como dar. Foi só uma pergunta aqui para eles. Vocês já sentaram do lado de uma pessoa, começa a falar assim, tá tudo ruim, tá tudo horrível, esse governo, esse prefeito, esse vereador, essa igreja, esse pastor. Vocês já sentaram do lado de uma pessoa dessa? Vocês demoram quanto tempo perto de uma pessoa dessa? Hã? Você sai de fininho. E isso é falta de perdão. Porque nem sempre o que o pastor vai dizer vai ser o que você quer ouvir. Não, eu queria que ele falasse uma coisa que enchesse meu ego. Porque eu sou um dizimista da igreja. Porque eu venho à igreja regularmente. Porque eu sou ajudante da igreja. Fiz tanto por essa igreja. Fiz tanto por essa igreja. Nem sempre isso vai cair, querido. Então, quando você se sentir ofendido, inicie imediatamente o processo de perdão na sua vida. E entenda isso. Jesus ama você. Internaliza isso. Eu estou falando isso várias vezes. E vou falar sempre. Dentro de uma igreja evangélica. Para quê? Para que nós nos tornemos a semelhança de Cristo. Amém. E temos o seu bom perfume. Para quando a gente está aí ali fora, porque aqui dentro, é como eu falei do pastor, é muito fácil a gente pegar umas asas, né? Bem grandona, bonita, e virarmos anjos santos. Mas quando eu saio ali fora, quem é que eu sou lá fora? O que as pessoas dizem de mim? O que a minha esposa diz de mim? Cara, lá na igreja tu é bom, eu acho que eu vou morar na igreja contigo. É uma coisinha que o pessoal diz. Porque lá em casa tu não é assim não. Posso contar do seu pai? Sim. O pai dela faleceu, certo? Ele era um homem que casou com a mãe dela, depois saiu de casa, arrumou outra pessoa e viveu com outra pessoa até a morte. Peraí. Meu pai era noivo de uma moça, conheceu minha mãe numa viagem, se apaixonou pela minha mãe, terminou o noivado, casou com a minha mãe, divorciou da minha mãe, voltou para a primeira noiva, iludiu ela 1 ano, mais ou menos, 2 anos, largou dela e deixa eu dizer uma coisa, depois de mais de 40 anos ela se mantinha virgem para ele. E aí ele arranjou uma terceira. Aí no dia do casamento estavam as 3 viúvas. Pode terminar. Pode terminar, pode terminar. Estavam as 3 viúvas. E meu pai era maçom e espírita e tudo mais. Aí chamaram lá um padre. E o padre lá, esse homem, o irmão Ribamar, homem íntegro, reto, pai marido de uma só mulher. E as 3 ficam lá acabando de chorar. Minha mãe também, ele morreu e ela apaixonada por ele. E ela disse para ele, 4 meses antes dele morrer, ele veio de Sobral e disse, Maria Hilda, eu acho que eu vou voltar, você me aceita? Ela se iludiu durante mais 4 meses, querendo que ele voltasse, depois de 18 anos fora de casa. E o padre lá, olha, a minha irmã olhou para mim, minha irmã, vou sair daqui porque eu vou vomitar. Olha ali no caixão ali para ver se é o pai mesmo. Sabe, é impressionante, né? Efésios 2, 14 a 16 diz: porque ele
Ele, Jesus, é a nossa paz, ao qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio da sua carne, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade, aquele que nos separava de Deus. Olha só, aí vamos já concluir, aí queremos deixar isso para vocês. Como perdoar? A gente já sabe como é que a gente perdoa, é com o perdão do Senhor. Não, mas hoje eu vou perdoar sim, porque eu senti, né? Vocês irmãos já ouviram essa conversa fiada. Eu senti de Deus. Ele está Aí, tão bonzinho. aí estica o S, viu? Né? Ó, presta atenção. Hoje eu senti de Deus que vou perdoar esse caboclo. Hoje, a irmã Ila acordou de manhã, despertou pela manhã, né? Aí disse, hoje eu senti de Deus que vou perdoar esse caboclo aqui. Ou então ele acordou pela manhã, aí disse, eu senti de Deus que eu vou perdoar. Olha só, Não é assim. vamos aprender como perdoar? Não é sentir. Sentir é o quê, irmã Juliana? É uma decisão. Reconheça que é um ato da vontade e não um sentimento. Você decide, querido. Você decide. Bote no seu coração. Jesus não mandou? Então eu vou fazer isso. É uma decisão. É uma decisão. Lembra que eu falei ontem sobre o amor? Que a gente decide amar todos os dias. Todo dia a gente diz, eu te amo. Todos os dias a gente decide amar. Perdoar a mesma coisa. Como é que a gente consegue? Também, a gente tem que orar e pedir a Deus como Ele vê o ofensor. Porque a gente vê só com raiva, com ira. Me machucou, pisou no meu brilho, ofendeu a minha masculinidade, me denegriu. Mas Deus não nos vê assim. Porque nós para com Ele, somos infinitamente piores. Mas o Senhor olha para nós com misericórdia. Sempre foi assim. O Senhor sempre olhou para nós com misericórdia. E as misericórdias do Senhor não têm fim. Ela se renova cada manhã. Porque todos os dias a gente precisa da misericórdia de Deus. Então, Senhor, encha o meu coração com a Tua misericórdia, para que eu possa ver aquele que me ofendeu da mesma forma que o Senhor me vê. Às vezes meus filhos se danavam e eu tinha vontade assim de arrancar o pescoço. Mas sabe o que eu fazia? Eu ia na rua e comprava um presente. Um dia que eu estava com vontade de arrancar a cabeça de um, eu ia lá na rua, comprava uma blusa, um sapato, qualquer coisa. E dava para ele. É muito melhor do que dizer palavras que magoam, machucam e que vai levar um tempo para ser tratado, né? Muitas vezes vai afastar, vai traumatizar. Então vamos fazer aquilo que a gente queria que o outro fizesse para a gente, né? Eu amo perfume, amo, não sei vocês, eu amo perfume. Esse marido aqui, em vez de fazer qualquer coisa para se vingar de uma coisa ruim que eu fiz com ele, lá na rua, meu filho, quando o perfume traga para mim, simples assim. Dê para o outro aquilo que você gostaria de receber do outro. Isso é deixar a porta aberta. Certo? Dê para o outro aquilo que você gostaria de receber dele. Palavras, atitudes, ações, exatamente aquilo que você queria que o outro dissesse, fizesse por você. Isso é misericórdia. Não se lembre mais da ofensa perdoada. Ah, irmão, quer dizer que agora eu vou ter amnésia? Eu não vou me lembrar mais de nada? Não. Não fique pensando nela. Simples assim. Já perdoou?
Então não fica pensando nela. Semeie boas sementes. Lembra de ontem? Semear boas sementes. E declare a palavra de Deus em vez do problema. E abençoe àqueles que vocês perdoaram. Amém? Deus faz coisas que a gente não entende. Eu fui muito magoada pelo meu pai. E depois que o Senhor entrou na minha vida e me encheu de perdão e de misericórdia, de tudo, Ele diz assim, ó, vá lá no seu pai e perdoe ele. Vá lá onde ele está. E eu fiquei, mas Deus, foi ele que me ofendeu. Foi ele que me ofendeu. Não, você vai lá. Eu guardava isso desde os meus 13 anos de idade. Eu passei por problemas de depressão de 13 aos 27. E nesse período de depressão, eu tentei 3 vezes suicídio. E o Senhor disse, vá lá e peça perdão. Eu fui lá no meu pai, meu marido foi comigo, eu já estava casada, já tinha 2 filhos. Cheguei lá e disse, pai, eu vim aqui te pedir perdão. Ele olhou assim para mim, sou Deus não. Eu sei que o Senhor não é Deus, mas eu venho pedir perdão. Vá pedir para Deus. Desse jeito, vá pedir para Deus. Eu já pedi perdão para ele, ele mandou pedir perdão para o Senhor, me perdoe. Aí ele virou e entrou. Aí a minha mãe também esteve junto, nesse momento ela foi usada pelo inimigo. Aí disse assim, não te perdoa não, viu? Mas Deus estava tão profundamente comigo ali, que ele disse assim, ó, você fez a minha vontade. Eu virei para ela e disse, eu fiz a vontade do Senhor. Problema do meu pai com o Senhor agora. Eu fiz a vontade do meu Senhor. Eu me senti livre daquele peso que eu arrastava durante tantos anos da minha vida. Então, gente, que horas são? 9 horas. A hora do presente. Se a gente estivesse no curso, nós iríamos pedir a vocês, espalhar vocês, como a gente faz lá no curso, espalhe os casais e pede que eles orem um pelo outro, perdoando um ao outro. Eu acho que o tempo aqui não dá, o espaço é pequeno. E eu não sei se vocês também topariam, porque os meninos, quando estão no curso, quando estão no curso, são bem obedientes, sabe? Às vezes tem menino até mais velho do que a gente, mas são bem obedientes. Mas façam isso quando chegar em casa. Orem um pelos Arranje outros. tempo, sabe? Lembrem-se, chegue para o seu esposo, para a sua esposa, olha, eu te perdoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu libero perdão na sua vida, por qualquer mágoa que você tenha me causado. Façam isso, vocês serão restaurados. Garanto a vocês, vocês serão restaurados. E grande paz será no lado de vocês. Amém? Amém. E agora tem um presentinho. Eu vou deixar aqui um presentinho. Hoje é para o casal, viu? Ontem era só para os meninos, né? Deixa eu rodar. Vai, casal, tá bom? Tá bom. Hoje é para adoçar a vida dos dois. Ah, mas tem um casalzinho lá que ele vai me prometer que ele não vai comer. Só ela. Senhora, É Eu sei. mãe e filha, né? depois a senhora. Então vai lá, tomara que resolve. Eu achei que vinha só 10, eu trouxe 15 coisinhas. Tomara que resolve. Ei, gatinha! Eu tenho mais lá. Uma vez, Senhor, te bendizemos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, que é tão intenso, que é tão inacessível, que é tão imensurável. Senhor, que cada dia das nossas vidas, a gente sinta, não somente sinta, mas que a gente tenha convicção desse amor por nós. Sim, Senhor. Que a gente tenha convicção da tua graça derramada em nossas vidas. Que a gente saiba, Senhor, com toda a certeza do coração,
de que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Senhor, nos faz desejar ardentemente alcançar a estatura da medida do varão perfeito. Senhor, a viver a plenitude do teu Espírito. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a glorificar o teu nome. Amém. No nosso falar, no nosso agir. E em cada lugar dessa cidade, aonde pisar a planta do pé de um filho teu nome seja proclamado. A tua graça seja anunciada. O teu amor seja observado na vida dessas pessoas. Cuida, Senhor, de cada um. Trata todas as feridas. Trata, Senhor, tudo aquilo que precisa ser tratado. Traz libertação. Porque o Senhor diz que aquele que o Senhor libertar verdadeiramente será livre. Amém. Cumpra-se, Senhor, em nós a tua palavra. Amém. Porque para isso ela foi dita. E ela não retorna para ti, Senhor, sem cumprir o propósito teu. Guarda-nos, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Amém.